Boa noite. Estou dando continuidade à história da vida de Moody. Já fiz uma introdução e conforme na primeira parte falamos que 7 fatores demonstraram por que Deus usou Moody. E eu estou passando aqui o primeiro fator que levou Deus a usar este homem, grande evangelista do seu tempo. Um homem inteiramente submisso. O primeiro fator que explica por que Moody foi um instrumento tão útil nas mãos de Deus é que era homem inteiramente submisso à vontade divina. Cada grama daquele corpo de 127 quilos pertencia ao Senhor. Tudo que ele era, tudo que ele tinha, pertencia inteiramente a Deus. Não estou dizendo que ele era perfeito, ele não era. Se eu pudesse, acho que poderia apontar alguns defeitos dele. No momento não me lembro, mas quais eram as suas imperfeições. Certamente, se eu me esforçasse, poderia me lembrar de algumas. Nunca me encontrei com um homem perfeito. Tenho conhecido pessoas perfeitas no sentido em que a Bíblia manda que sejamos perfeitos. Quer dizer, homens pertencentes a Deus, inteiramente submissos, não tendo vontade própria, senão a de Deus. Jamais, porém, conheci um homem que não tivesse algumas fraquezas, alguns pontos em que pudesse melhorar-se. Não, Moody não era homem sem falta alguma. Se ele tinha imperfeições, e certamente as tinha. Eu tive melhor oportunidade que a maioria dos homens para conhecê-las por causa da nossa associação íntima durante os últimos anos da sua vida, da sua existência. E ainda mais, nos seus últimos dias ele me abriu o coração sem reservas. Creio que me segredou alguns fatos que a ninguém mais contara. Atrevo-me a dizer então que conhecia alguns dos seus defeitos. Todavia, embora reconheça a existência de tais fraquezas, eu sei que ele era homem pertencente a Deus só. Certa ocasião, no primeiro mês em que passei em Chicago, estávamos conversando a respeito de um assunto sobre o que tinham opiniões divergentes, e Moody me disse franca, mas benignamente, em defesa da sua posição: Torre, se eu acreditasse ser a vontade de Deus que eu saltasse daquela janela, eu o faria. Eu acho que o faria mesmo, sem hesitação. Quando ele pensava que o Senhor queria qualquer coisa dele, ele fazia aquilo. Pertencia completamente, sem reservas a Deus. Henry Varley, amigo íntimo de Moody nos primeiros anos de sua carreira, gostava de relatar que ele certa vez disse a Moody: o mundo está para ver o que Deus faria com um homem absolutamente entregue nas suas mãos. Moody então disse consigo: eu serei esse homem. Por minha parte, penso que o mundo não está para ver o que Deus fará com um homem inteiramente submisso. Já vimos isso exemplificado na vida de Moody. Se nós desejamos nos tornar úteis e usados em nossa esfera, como foi Moody, na esfera dele, precisamos entregar tudo o que temos, tudo o que somos, ao nosso Deus, para Ele usar-nos como bem quiser, para Ele nos mandar aonde quiser, para Ele fazer de nós segundo a sua vontade, e nós, por nosso lado, faremos tudo
o que Ele nos mandar. Há dezenas e dezenas de milhares de homens e mulheres ocupados no trabalho cristão. Homens e mulheres ilustres, homens e mulheres de raros dons, homens e mulheres que se sacrificaram pela causa, homens e mulheres que afastam de si o pecado, mas apesar de tudo isto, deixam de render-se completamente a Deus e por isso não recebem a plenitude do poder. Moody, todavia, não parou nesse ponto de rendição, sem condições. Foi um homem inteiramente dado ao Senhor seu Deus. Se nós, tu e eu, queremos ser usados por Deus, temos que nos submeter a Ele absolutamente, sem reservas. Este é o primeiro item, porque Deus usou Moody. Que Deus use você também para a glória do seu nome. Fique com esta palavra, que ela inspire o seu coração. Próximo vídeo falaremos de mais um argumento, de mais uma situação, porque Deus usou Moody. Deus te abençoe.